Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos iniciando as leituras no primeiro livro das Crônicas. Lembrando que o primeiro livro das Crônicas é o livro das genealogias e depois que a gente, na verdade, os 9 primeiros capítulos, é isso mesmo, os 9 primeiros capítulos fala sobre genealogias. E depois que a gente lê o 9º capítulo, eu vou dar uma nota na descrição do vídeo sobre o porquê das genealogias no livro das Crônicas. Amém? Vamos lá então? Capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. E os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush eram Sebá, e Avlá, e Sabtá, e Ramá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá eram Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod e começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Nefatueus, e os Patruzeus, e os Causuleus, dos quais procederam os Filisteus, e os Caftureus. E Canaã gerou a Sidom, o seu primogênito, e a Rete, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Erameus, e os Rataeus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, e Lud, Arã, e Uz, e Ul, e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. De Iaebe nasceram 2 filhos, o nome foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã, gerou a Almodá, e a Salef, e a Azar-Mafé, e a Gerá, e a Hararoão, e Uzal, e Dicla, e Ebal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. E todos foram os filhos de Joctã: Sem, Afarxade, Selá, Eber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. E os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as gerações. Os primogênitos de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Abdel, e Mibsão, Mismá, Duná, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Ibsaque, e a Suã. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer e Enoque, e Abida e Elda. Todos estes foram os filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os dias de Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú foi Elifaz, e Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá. E os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. E os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar, Mizar. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, e Gebeão, e Zibeão, e Aná, e Dissom, e Ezer, e Dissã. E os filhos de Lotã, Ori, Romã, e a irmã de Lotã foi Timna. E os filhos de Sobal era Ailã, e Manate, Ebal, Sefô, Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. E os filhos de Aná foi Dissom. E os filhos de Dissom foram Anrão, e Esbsã, e Itrã, e Querã. E os filhos de Ezer eram Bilã, Zafã e Jacã. E os filhos de Dissã eram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, que era o nome da cidade de Nabá. E morreu de lá e reinou em seu lugar a Jobabe,
filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou no seu lugar Usão, da terra dos Temanitas. E morreu Usão, e reinou em seu lugar a Hadad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou no seu lugar a Salã e Masreca. E morreu Salá, e morreu no seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Hanã, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, e era filha de Mezaabe. Morrendo Hadad, foram os príncipes de Edom, e os príncipes de Timna, príncipe de Alva, príncipe de Getete, príncipe de Oolibama, príncipe de Elá, príncipe de Pinom, príncipe de Kenaz, príncipe de Tenã, príncipe de Misbá, príncipe de Magdiel, príncipe de Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Agora o capítulo de número 2, segue a genealogia. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Sacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. E os filhos de Perez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etan e Renã e Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Abinadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou a Salma, Salma gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Abinadab, seu segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai, e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou os filhos de Azuba, sua mulher, de Jeriote, e os filhos dessas foram Gezer, e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, sendo ele de 60 anos, e a tomou, e deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Gessur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades ao todos. Esses foram os filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramael, primogênito de Esrom, foram Rão, e o primogênito de Buna, e Orem, e Ozem, e Aías. Teve também Jeramel ainda outra mulher, cujo nome era Atara, e essa foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, o primogênito Jeremael, Maaz, e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E era o nome da mulher de Abissur, Abigail, que lhe deu a Abã e a Molibe. E foram os filhos de Nadab, Seled, Apim, e Seled morreu sem filhos. E o seu filho Apim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeremael. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Suzã, a sua filha, por mulher a Jara, seu servo,
e ele deu a Atai, e Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Elfal, e Elfal gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, Jeú gerou a Azarias gerou Relés, Relés gerou a Elasa gerou a Sismai, Sismai gerou a Salum, Salum gerou a Jecamias, Jecamias gerou a Elisama, e foi o filho de Caleb, irmão de Jeremael, Mesa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife, e Maressa foi o pai de Hebron. Foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Rão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai a Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efa, a concubina de Caleb, teve a Arã, e a moça, e Agazés, e Arã gerou Agazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotã, e Gessã, e Pelete, e Efá, e Saaf, de Maaca, concubina, e gerou Caleb, e Seber, e Tiraná. E a mulher de Zaaf foi o pai de Madná. Teve Cefa, pai de Nakbena, e pai de Gebá, e foi filha de Caleb, a Axa. E estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Haref, pai de Bet-Gafer. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, a Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Somateus, os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Orateus e os Estaloeus. E os filhos de Salma foram Belém, os Netofatitas, e Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manatitas e Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratias, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes foram os queneus que vieram de Ramate, pai de Recabe. Agora, o capítulo de número 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron: o primogênito Amon, de Aionã, a Jezreelita; o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gessur; e o quarto Adonias, filho de Ragite; e o quinto Cefatias, de Abital; e o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bet-Suá, filha de Bet-Suá, filha de Aimiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, seu filho, e Abias, o seu filho, Abias, o seu filho Asa, e o seu filho Josafá, e o seu filho Jeorão, e o seu filho Acasias, e o seu filho Joás, e o seu filho Amazias, o seu filho Jotão, o seu filho Acaz, seu filho Ezequias, seu filho Manassés, seu filho Amon, seu filho Josias. E foram os filhos de Josias: o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, e o quarto Salum. E os filhos de Joaquim foi Jeconias, seu filho, Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias foi Assir, seu filho, e Sealtiel. E os filhos destes foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, e Jecanias, e Rosana, e Dedadias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Hananias, e Selomenite. Sua irmã era Razuba, e Oel, e Berequias, e Razadias, e Juzad, e Rezed, 5 ao todo. E os filhos de Hananias, Pelatias, Jesaías. Os filhos de Refaías foram os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foi Semaías. Filhos de Semaías foi Ratuz, e Ugal, e Barias, e Neraías, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias foi Elionai, e Ezequias, e Azricão, 3 ao todo. E os filhos de Elionai, Rodávias,
e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Arnane, 7 ao todo. Só um detalhe, irmãos, quando fala aqui no versículo 5 do capítulo 3, que foram os que nasceram em Jerusalém, Simeia, Sodab, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Bet-sua, filha de Amiel, né? Bet-sua aqui, ela é também traduzida como Batseba. Então, Batseba não deu somente Salomão para Davi, deu outros filhos também, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui, porque cita Bet-sua, mas é Batseba mesmo, tá? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.